Muito bem, pessoal, vamos seguir com os riscos biológicos. Agora aula 3, na aula passada, aula 2, enfatizamos as principais bactérias relacionadas ao trabalho. Falamos sobre tuberculose, o antraz, a brucelose, leptospirose, entre outras. E agora vamos partir para as doenças virais. As bactérias e doenças virais são as mais relevantes na área ocupacional. E na próxima aula terminaremos com os outros agentes. Então, dentro dos agentes biológicos, podemos encontrar no ambiente de trabalho. Nós vimos lá bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoário, vírus e outros que estão lá na NR9, descrita no item 9.1.5.3. Então nós já fizemos a aula introdutória, falamos de bactérias. Vamos ver aqui a lista oficial brasileira das doenças relacionadas ao trabalho, relacionadas aos agentes biológicos. Então aqui em amarelo as doenças bacterianas nós já abordamos. E agora vamos entrar nas doenças virais que estão aqui em verde. Tá? Então, dentro da lista brasileira de doenças ocupacionais estão essas doenças virais. Lembrando mais uma vez que não é porque não está na lista que não significa que não possa ser uma doença ocupacional. Depende do tipo de exposição, né? Por exemplo, uma doença que está acontecendo agora, a chikungunya, por exemplo, não está na lista aqui. E a pessoa pode pegar, inclusive, junto com a dengue, aí, né? São transmitidas as duas doenças pelo mesmo mosquito. Então vejam que a chikungunya, apesar de não estar na lista, pode ser uma doença ocupacional. Então tudo depende do tipo de exposição que a pessoa teve para adquirir essa doença. Vamos então voltar aos slides. E vamos então tratar das doenças virais que estão na lista. A dengue, a febre amarela, hepatites virais e a AIDS. A dengue, não vou me aprofundar muito, acho que todo mundo já tem um pouco de noção sobre a dengue, já visto as epidemias que nós tivemos e hoje é uma endemia, né? Basta chegar a época das chuvas, começa a se ter casos de dengue. A dengue é uma doença de intensa preocupação pública porque está muito disseminada. O mosquito é prevalente em todas as regiões do Brasil e pode em alguns casos levar à morte. Então sempre é uma preocupação muito grande para o serviço público e tem que ser para toda a população. Toda a população tem que ajudar eliminando os focos do mosquito para evitar que você e que as pessoas próximas a você peguem dengue. Então, no caso de ser ocupacional, é principalmente os agentes do controle sanitário, os agentes da zoonose, enfim, os agentes de saúde pública, né, que trabalham no combate à dengue, procurando focos do mosquito. Então, a dengue para eles pode ser enquadrada como ocupacional porque eles se expõem a situações de risco, eles se expõem a áreas onde está tendo foco do mosquito. Então o trabalho deles é ir para a região onde está tendo casos de dengue, onde está tendo foco de mosquito e combater. Então eles estão mais sujeitos do que a população em geral a adquirir a dengue, chikungunya e zika vírus, etc. Então sim, nesse caso a dengue é considerada uma doença do trabalho. Também em laboratório de pesquisa, imagina lá um funcionário de um laboratório onde estão pesquisando o mosquito da dengue ou estão pesquisando o vírus da dengue, fazendo ensaios com o vírus e há uma contaminação. Também nesse caso então uma doença do trabalho. Então aí está o Aedes aegypti, o agente transmissor da dengue, né? É um mosquito que tem essas manchinhas brancas, aí está uma foto bem visível de como ele é, né? É um mosquito que está espalhado por todo o Brasil, né? Vejam que em 1995, olha como era a presença
de mosquito infestados. Agora, ó, em 2008, olha como é que está o Brasil, todo tem mosquito Aedes aegypti infestado. Uma coisa que eu fiz questão de trazer é para mostrar o tamanho do mosquito. Ele é bem pequeno e as pessoas às vezes veem alguns insetos grandes que não tem nada a ver com o mosquito da dengue e fica achando que é o mosquito da dengue. O mosquito da dengue é tipo um pernilongo, é bem pequenininho, tá? E ele tem essas manchinhas brancas, né? As larvas também, né? Quando ele encontra água parada, ele vai botar seus ovos, e as larvas são desse tamanhozinho aqui, né? E vão eclodir os ovos e transformar nessas larvas e depois virar o mosquito. Em 2016 nós tivemos cerca de 1.500.000 casos novos de dengue. É muita gente contaminada. Vejam como é um problema de saúde pública. Cerca de 670 pessoas morreram da dengue e cerca de 10.000 casos precisaram de maior atenção. Então vocês viram que a maioria das pessoas não vão ter uma dengue mais preocupante, mas basta um morrer, já é preocupante. Quer dizer, então nós temos que estar sempre atento ao combate ao mosquito. Ao picar, o mosquito transmite o vírus, que vai para o sangue dessa pessoa, e dentro de um tempo, que varia de 3 a 15 dias, a doença começa a se manifestar. A dengue clássica então é febre alta, exantema, que é essas manchas aqui, ó, fica vermelhado, com uma certa irritação, a pele fica um pouco grossa e com coceira, né? Dor de cabeça, dor de trás dos olhos, né? Dor nos olhos, prostração, que é desânimo, indisposição, mialgia, que é dor no corpo, e artralgia, dor nas juntas, né? Nos casos graves, evolui para dor no abdômen, sangramentos, né, que é o tal da dengue hemorrágica, né, com vômitos intensos, aumento do fígado, falta de ar e queda da pressão. Veja aqui um caso de dengue hemorrágica. Veja que há uma tendência de pequenos sangramentos, pode ser na gengiva, nos olhos, e também, nos casos graves, então, pode ter sangramentos maiores, o que pode levar ao óbito. O diagnóstico então é feito através de exame de sangue, né, sorologia, e o quadro clínico, que é bem evidente, principalmente nas áreas onde está tendo muito casos, fica bem fácil você fazer o diagnóstico. É preciso saber que o exame só positiva a partir do 6º dia dos sintomas, né? Então esse é um problema, né? Porque quando a gente examina um paciente com dengue, a gente não examina se ela está com o vírus. A gente examina o teste sorológico, ou seja, os anticorpos que o corpo fez contra aquele vírus. E esses anticorpos só positivam no sangue, ou seja, só aparecem no sangue depois do 6º dia. Então a pessoa vai lá com 2 dias de dengue e quer fazer o exame. Não adianta, não vai dar positivo, mesmo que ela esteja com dengue, porque só vai positivar depois que aparecerem os anticorpos. Então esses são um dos problemas, porque a gente tem que se basear no exame clínico, ou seja, tudo faz crer que é uma dengue, vamos tratar como dengue, né? O teste sorológico é importante não para o tratamento, porque demora 6 dias para ficar positivo. Então ele é importante para o controle epidemiológico, para saber se é realmente, tentar controlar aquela região onde está aparecendo casos, enfim, para condutas públicas em relação à dengue, e não para o tratamento. O tratamento é baseado no diagnóstico clínico. A prevenção, não há dúvida, vocês já conhecem que o mais importante é o combate ao mosquito. Então, eliminação do fluxo de água parada. Hoje em dia tem se desenvolvido em alguns laboratórios mosquitos geneticamente modificados. Eles estão fazendo mosquitos que têm alterações genéticas que dificultam a sua proliferação,
os filhos dos mosquitos são estéreis, não conseguem ter filhos, e assim estão se tentando vários testes para combater esse mosquito. O combate químico através de veneno, a educação da população, que é essencial, né? Então, nas empresas, fazer trabalho com os funcionários no sentido de educar o ambiente de trabalho com limpeza, evitando água parada e, consequentemente, em suas casas, né? Equipamento de proteção para os trabalhadores que vão lá no local onde combater a dengue, né? Usando vestimento especial, repelentes. Para se combater o mosquito é importante conhecer um pouco do hábito do mosquito. O mosquito vive em média 30 dias, um mês, né? É o tempo de vida dele. Uma fêmea põe ovos 4 a 6 vezes por dia, né? Então cada vez que ela vai lá, ela põe 100 ovos, tá? Na água parada. Então são muitos ovos por dia. Os ovos sobrevivem meses, mesmo em ambiente seco. Então, por exemplo, se secou, mas tem ovo lá e voltar a ter água, o ovo pode voltar a eclodir em larva. Eles picam mais pela manhã e pelo meio até o fim da tarde. Geralmente não ultrapassam 1,5 m de altura. Eles são mosquitos que picam mais as pernas, né? Então as pessoas que estão nessa área usar mais calçado fechado, meia, calça, que evita a picada do mosquito. Normalmente não dói a picada do pernilongo é doída, a do Aedes aegypti não é. Esse mosquito que voa mais alto e que zune à noite, que é o pernilongo, não é o Aedes, tá? Então as pessoas confundem muito o pernilongo comum, que é o Culex, com a picada do Aedes aegypti. De qualquer maneira, é muito importante essa parte educativa do combate ao mosquito. Vacina, nós já temos disponível vacina, só que é só particular, ainda não está disponível no sistema público. Ainda está muito cara a vacina, ela protege contra todos os tipos de dengue. E são 3 doses com proteção de 70 a 95% de proteção contra as formas graves. Não é que você às vezes não vai ter a dengue. Talvez você vá ter a dengue, mas não vai ter a dengue grave, a dengue hemorrágica, né? Então existe uma proteção importante contra o risco de você ter uma doença mais grave pela dengue. Então, por enquanto, no sistema privado já está disponível. Eu penso que em breve, por ser uma questão de saúde pública, deve ter a vacina no serviço público, principalmente nas áreas onde estão ocorrendo mais casos. Então, agora seguindo a lista, febre amarela, também transmitida pelo Aedes aegypti. Nós vamos ver que tem outro mosquito que transmite a febre amarela nos ambientes rurais. Então, para alguns trabalhadores rurais que vão se expor à região de risco, também poderia ser considerada uma doença ocupacional. Então, a febre amarela é uma doença viral que pode ser fatal em muitos casos, né? Pode ser uma doença grave. Recentemente teve alguns casos aí em alguns estados do Brasil. Então está aqui, o mosquito transmissor é o Aedes aegypti no ambiente urbano, e no ambiente rural é transmitido pelo mosquito Haemococcus. Tá? No ciclo silvestre, geralmente a febre amarela está nos macacos, e ele pica o macaco e pode transmitir para o ser humano. E no ciclo urbano é transmitido através do mosquito de homem para homem. Então, assim, no Brasil não há registro de ciclo urbano desde 1942. Esses casos que tiveram recente no Brasil são de ciclo rural, de ciclo silvestre, né? Então de vez em quando aparece algum macaco morto, e aí vai ver
analisar, ele morreu de febre amarela. Então aquela região começa a ser vacinada, tem um cuidado epidemiológico ali na região, para que se evite o ciclo urbano da febre amarela. Então, aqui casos onde nós tivemos casos confirmados de febre amarela de ciclo silvestre, e em azul os casos que estão em investigação. Então aqui em 2017 nós tivemos um surto, e a estatística que eu tenho aqui até abril, havia 623 casos humanos confirmados, cerca de 209 mortos. Portanto, é uma doença de alta letalidade, morte em 33% dos casos das pessoas que pegam a febre amarela. É por isso que a vacinação é sempre muito importante. E como nós dissemos, não tem casos urbanos. Geralmente pega a população rural, né, que vive perto de matas, onde tem macacos, e aí a pessoa pode se contaminar através da picada do mosquito que picou o macaco. As infecções subclínicas ou leves são grande parte da doença, porém tem formas graves e fatais. Os principais sintomas são febre alta, dores no corpo, dor de cabeça, náuseas, vômitos e icterícia. Icterícia que é igual a hepatite, a pessoa fica com o olho amarelo, o corpo amarelo, né? O pessoal tem mania de falar tiriça, né? Mas o nome certo é icterícia. Então, por isso que ela é chamada febre amarela, porque a pessoa tem essa icterícia. Então aqui está um esquema mostrando os sintomas. Então febre, calafrios, lombalgia, dor muscular no corpo todo, icterícia, né? Os casos graves levam a uma falência do fígado, uma falência do rim, pode dar diarreia, o coração batendo com o pulso bem lento, náuseas, vômitos, febre, dor de cabeça, etc. O diagnóstico da febre amarela é através do exame clínico epidemiológico, ou seja, a suspeita de casos na região associado a esses sintomas, né? O isolamento do vírus no sangue e nos tecidos e testes de sangue sorológicos. Tratamento: não há, como uma doença viral por vírus, não há tratamento, não há remédio específico. O paciente é internado, hospitalizado, os casos graves vão para a UTI e se dá suporte para que o próprio corpo combata a doença. A prevenção, então, é feita através do controle dos vetores. Então, a Aedes aegypti nós já falamos ali na dengue, com controlar a população do Aedes aegypti. E o mosquito hemagogos, ele tem um hábito diferente do Aedes aegypti. São mosquitos que vivem na copa das árvores, então voam alto. Nós vimos que o Aedes aegypti voa baixo, tem seus horários diurnos, costuma picar mais na perna, no pé. Já o hemagogos, ele vive na copa das árvores, e por isso que os macacos são seu alvo preferencial, tá? A vacinação, então, é a principal prevenção. Uma dose única a cada 10 anos com 100% de proteção. É uma vacina muito eficiente. Seguindo com a lista, agora as hepatites virais. Nós vimos nas aulas anteriores que o termo it significa inflamação. Então, hepatite significa inflamação do fígado. E nós temos várias causas de hepatite, de inflamação do fígado. Dentre as hepatites virais, nós temos a hepatite A, B, C, D e E. Cada uma com as suas características. E ela sim pode ser considerada uma doença ocupacional quando envolve atividades
na área de saúde ou na área de trabalhadores que mexem com águas contaminadas, esgoto. Então, mais uma vez, it quer dizer inflamação, amidalite quer dizer inflamação da amígdala, gastrite quer dizer inflamação do estômago. Então, hepatite é a inflamação do fígado, né? Pode ser, por exemplo, por álcool, pode ser por bactéria, pode ser por vírus. A hepatite muito comum também são as hepatites medicamentosas. O indivíduo toma um medicamento e tem uma intoxicação, vamos dizer assim, tem uma hepatite pela droga. Então, por isso o cuidado com a automedicação. Muita gente usa a medicação sem nenhuma orientação, porque o vizinho tomou e foi bom. Então, muito cuidado com isso, porque podemos ter casos graves com a automedicação. As hepatites virais vamos dividir, para facilitar o entendimento, em dois grupos. As hepatites que são transmitidas através das fezes e as hepatites que são transmitidas através do sangue e secreções, principalmente. Entre as hepatites que são transmitidas através das fezes estão a A principalmente e a E. Então, ela é uma hepatite que está ligada às condições sanitárias, né? Então, por exemplo, crianças que estão aqui brincando no esgoto faz parte de uma população altamente de risco para hepatite A. No caso ocupacional, os trabalhadores que trabalham em galerias, em esgoto, são trabalhadores que estão mais sujeitos à exposição à hepatite A e E. Haja vista que elas são de transmissão fezes-boca. Então, o vírus é eliminado nas fezes, contamina a água, às vezes o indivíduo inadvertidamente põe a mão na boca, depois de ter posto a mão na água contaminada, e adquire o vírus, ou essas crianças brincando aqui com a água. Então, a hepatite A tem íntima relação com as condições sanitárias da população. Quanto mais falta de esgoto, falta de tratamento da água, maior a vulnerabilidade dessa população ao surgimento de hepatite A. A hepatite B, C e D são de transmissão através de sangue e secreções. Então, aqui na área ocupacional são para os trabalhadores da área de saúde que podem se contaminar com sangue e secreções. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as por A, B e C. A, então, através das fezes, a B e C por sangue e secreções. A maioria dos casos das pessoas que têm hepatite são assintomáticos, ou seja, a pessoa não sabe que tem hepatite, porque são casos mais leves, o fígado está inflamado, às vezes a icterícia, o amarelão, não aparece, fica bem suave, e a pessoa passa como se estivesse apenas com um mal-estar. E os sintomas são esses mesmo: mal-estar, dor de cabeça, febre baixa, diminuição do apetite, fraqueza, fadiga, vômitos, dor na barriga, principalmente na região do fígado, aí, né? Do hipocôndrio direito, que a gente fala, onde está o fígado, do lado direito, aí, abaixo do tórax. Intolerância a certos alimentos. Então, a maioria das pessoas vão ter hepatite sem perceber. Vão ser sintomas subjetivos, sintomas leves, que as pessoas vão tratar como se tivesse tido uma infecção, um vírus, ou tivesse tido uma intoxicação alimentar, etc. Os casos que evoluem então para uma hepatite evidente vão aparecer então com icterícia, acolia e colúria. O que é acolia e colúria? Icterícia nós já vimos, esse olho amarelo e o corpo amarelo, a pele fica amarela, tudo amarelado, né? A mão amarelada. Acolia são as fezes brancas. Está aqui fezes de um indivíduo com acolia. Vejo que as fezes ficam brancas em vez de ter aquela coloração escura. É porque a bile, em vez de descer para o intestino, dando a coloração típica das fezes, ela fica retida no fígado
e vai para o sangue, então dando o amarelão no olho, na pele e fazendo com que o indivíduo urine cor de Coca-Cola. Então, o indivíduo que está com a hepatite evidente, ele vai ter fezes brancas e urina cor de Coca-Cola e o olho amarelo. Vejam que esses sintomas não são necessariamente só de hepatite, tá? São sintomas de doenças que obstruem os canalículos do fígado, tá? Então, é preciso investigar as pessoas que estão com icterícia. São muitas as causas de pessoas que têm icterícia, inclusive tumores, né? Então o diagnóstico é o exame clínico epidemiológico e fazer testes, né, de sangue sorológicos para a gente descobrir que tipo de doença o indivíduo está tendo, se é uma hepatite viral ou se é outro tipo de hepatite, e se for hepatite viral, qual delas. Então vamos detalhar um pouquinho cada uma das hepatites. A hepatite então mais comum são a B e C, cerca de 4 milhões de infectados pela forma B e 2 milhões pela forma C. A hepatite A é de transmissão fecal oral, como dissemos, tem a ver com as condições precárias de saneamento básico, higiene pessoal e dos alimentos. Então aqui mais uma criança brincando perto do esgoto. No caso ocupacional, mais uma vez, trabalhadores que lidam com esgoto, com galerias, enfim, com possibilidade de ter contato com fezes contaminadas. É uma hepatite que não cronifica. Aqui cabe a gente enfatizar um aspecto que é muito confundido por todos: o que é uma coisa aguda e o que é uma coisa crônica. Então, o indivíduo teve uma meningite aguda. Aguda não quer dizer intensa, não. Muita gente confunde ser agudo com ser intenso, com ser muito forte. Não, pode ser uma meningite aguda muito fraquinha. O termo agudo, ele significa apenas que durou pouco tempo. E a crônica significa que é de longa duração. Então, a hepatite A é uma hepatite de aspecto agudo. Ela dura poucos dias e cura completamente ou morre. Os casos de morte são muito raros. A maioria cura em poucos dias. Agora, os casos crônicos são pertinentes à hepatite B e C. Nesses casos, a hepatite pode durar anos e, se não tratada, pode evoluir para câncer no fígado, pode evoluir para cirrose. Então, que fique claro que a hepatite do tipo A não cronifica. Ou seja, se você pegou, você vai ou curar ou morrer. Sendo que a imensa maioria vai curar sem menor dificuldade. Alguns casos que são relatados de hepatite aguda tipo A fulminante, que a gente fala, são bastante raros. 70% das pessoas vão ser assintomáticas. É o que eu falei, a maioria das pessoas que tem hepatite não sabem que teve. Então, como é que você sabe isso? Faz estudos epidemiológicos de população. Então você pega uma população e fala: você já teve hepatite? Não, nunca tive hepatite. Aí faz o exame de sangue, teve hepatite. Então, quando você faz o levantamento epidemiológico de uma população, você vai ver que a imensa maioria das pessoas que tiveram hepatite A não souberam que teve. Então, 70% das pessoas são pouco sintomáticas ou assintomáticas, ou seja, passa despercebido. Não tem um tratamento, não tem remédio para tratar a hepatite, é só esperar que o corpo elimine a doença. Mais uma vez lembrando que as doenças por vírus, a maioria delas não tem remédio. Nós falamos bem isso na primeira aula de risco biológico. É diferente das doenças bacterianas, que você tem antibiótico. Não misturar com anti-inflamatório, falamos isso bem claro nas últimas aulas. O saneamento básico é a principal forma de controle
prevenção da hepatite B, pois nós vimos que ela é de transmissão fecal-oral. Então, o tratamento de água e esgoto é essencial para evitar a proliferação dessa hepatite viral. Ações educativas para os trabalhadores que lidam com esta área. Então, a questão da vacinação desses trabalhadores, da orientação desses trabalhadores sobre o risco ao se lidar com águas contaminadas. Nós já vimos algumas doenças bacterianas. Então é importante a educação, mesmo que o indivíduo esteja vacinado, há outras doenças possíveis de serem transmitidas a esses trabalhadores se eles não tiverem os cuidados adequados. Então, educação em biossegurança para os trabalhadores desta área de saneamento e também para os trabalhadores da área de saúde. Tem vacina, é uma vacina gratuita hoje no calendário infantil brasileiro, e os trabalhadores que não tiverem ainda sido vacinados, o médico responsável pelo PCMSO deve orientar a vacinação dos trabalhadores que forem lidar com essas atividades com águas contaminadas, esgoto, etc. Geralmente basta se fazer uma receita justificando por que você quer que vacina aquele indivíduo, explicando que ele trabalha com área de risco, e o posto de saúde, o serviço público de saúde vacina o indivíduo contra a hepatite A. Bom, hepatite B e C são as que mais preocupam em termos da gravidade da doença, tá? As hepatites C e B são de transmissão através do sangue, secreções e sexual. A C principalmente por sangue. Então, são hepatites que podem ser transmitidas através de várias secreções, inclusive a secreção vaginal e a secreção espermática, né, o esperma. Então, por isso é transmitida através de relação sexual. Vejam que aqui ainda é maior a quantidade de pessoas que são assintomáticas. Então, a imensa maioria dos indivíduos que adquirem hepatite B e C não sentem que tiveram a doença. Então, 90% dos casos as pessoas não sabem que estão tendo ou que tiveram a doença, a hepatite B e C. Aqui sim a preocupação com a cronificação da doença. Então a doença pode levar anos no corpo e, se não tratada, pode levar a câncer e a cirrose. Então, quem adquire hepatite B, cerca de 5% não cura. 5% evolui para a forma crônica. Então vejam, a imensa maioria das pessoas que adquirem hepatite B e C não sabe que tiveram. Além disso, dessas pessoas que adquiriram, cerca de 5% que adquiriram a hepatite B vão evoluir para a hepatite crônica. E a C, que é a preocupação maior em termos de cronificação. 70% das pessoas que têm hepatite C vão evoluir para a hepatite crônica, que, se não tratada adequadamente, podem evoluir para o câncer de fígado ou para a cirrose. Então, hoje, depois do surgimento da AIDS, se pesquisou muito medicamento antivirais, e isso evoluiu para tratamento de outras doenças virais, entre elas a hepatite. Então, hoje nós temos medicamentos antivirais, diferentes, mais uma vez, de antibiótico, que é para tratar bactérias. Então, os medicamentos antivirais atualmente disponíveis tentam eliminar o vírus da hepatite B e C do sangue do indivíduo que cronificou com a doença. Então, é muito importante a educação dos trabalhadores, principalmente da área de saúde, que lidam com doentes com hepatite B e C, no sentido de evitar a contaminação. Felizmente, nós temos a vacina para a hepatite B, então ela deve ser feita nos trabalhadores que estão expostos ao risco de contaminar-se com hepatite B. Então, principalmente os trabalhadores da área de saúde, todos devem estar vacinados.
É uma vacina gratuita, tem no serviço público de saúde, basta se apresentar no serviço público de saúde como um trabalhador da área de saúde, ou nos casos específicos o médico faz um relatório de que o trabalhador trabalha em uma área de risco e a pessoa vai receber a vacina de hepatite B. E a hepatite C, por enquanto, não tem vacina. Então, o mais importante é a prevenção. Nós vamos falar na próxima aula dos acidentes com material de risco. Então está aqui um indivíduo desprezando uma seringa. Então vocês vão ver na próxima aula a quantidade de acidentes com agulha que existem no mundo e no Brasil. São muitas pessoas que furam o dedo ou se machucam com agulha, contaminados com risco de pegar hepatite B, C e AIDS. Então a educação com medidas preventivas é essencial. Nós vamos falar isso na próxima aula. Seguindo com a lista, então, agora AIDS, a doença pelo vírus da imunodeficiência humana. Então, HIV, Human Immunodeficiency Virus. Então, HIV é a sigla de vírus da imunodeficiência humana em inglês. Muito bem, então a AIDS pode sim ser considerada uma doença ocupacional para os trabalhadores que lidam com os pacientes e podem se contaminar através, como nós estamos vendo aí nessa foto, de uma picada de uma agulha. Então é muito importante a educação, porque não existe vacina contra a AIDS. Os acidentes com agulha, acidentes com materiais pérfuro cortantes, que a gente fala, são extremamente comuns, e nós vamos ver isso na próxima aula, e é uma dos riscos dos trabalhadores de saúde. Além disso, pode espirrar sangue na boca, pode espirrar sangue no olho. Então é muito importante a educação dos trabalhadores para prevenção da contaminação com HIV. O mapa da AIDS no mundo, atualmente nós temos aqui esse mapa de 2016, então 37 milhões de pessoas portadoras de HIV. A diferença de HIV e AIDS, a AIDS é porque a pessoa já está com sintomas, já está com a síndrome, né? Que a AIDS, na verdade, o termo em português seria SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Por que síndrome da imunodeficiência adquirida? Porque existe uma síndrome da imunodeficiência congênita. A criança nasce com uma doença semelhante à AIDS. Não é a AIDS, hein? É uma doença congênita. A criança nasceu com um defeito do sistema de defesa dela. Então ela tem uma imunodeficiência, ou seja, ela tem uma deficiência do sistema imune dela. Então, para diferenciar, foi citado síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, adquiriu depois do nascimento, ou adquiriu não de forma congênita, não de forma genética. Síndrome porque, na verdade, quando você fala de AIDS, você não fala de uma doença. Na verdade, síndrome é para quando você tem vários sintomas, vários sinais, várias doenças interrelacionadas ao mesmo quadro. Então, um indivíduo que tem AIDS, por exemplo, ele pode ter diarreia, ele pode ter meningite, ele pode ter tumor, ele pode ter emagrecimento, enfim. Veja que ele pode ter várias formas da doença. Então, quando é assim, a gente denomina síndrome. Então, é uma síndrome da imunodeficiência. Então, há muitos portadores de HIV. Né? Então, aqui são as estatísticas de portadores de HIV. Não necessariamente estão manifestando a AIDS. Então, são 37 milhões de portadores, 1,8 milhões de casos novos por ano. Então, é muita gente pegando AIDS por ano. As pessoas têm que estar atentas ao risco. E 1 milhão de pessoas morrem ainda de AIDS por ano.
como nós não temos ainda uma vacina eficiente e segura. E aqui vocês vejam que a maior proporção de AIDS estão nos países pobres da África, né? Então aqui do Brasil, vejam, nós temos 830 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil. 48 mil pessoas adquirem AIDS no Brasil por ano. Então, as pessoas que estão deixando de usar camisinha aí porque acha que a AIDS desapareceu. A AIDS teve uma época de muito medo, todo mundo usava camisinha porque as pessoas viam as pessoas com AIDS morrendo muito. Hoje, com o tratamento antirretroviral, com o coquetel, as pessoas estão convivendo com a AIDS durante muitos anos antes de morrer, sem ter a doença mais grave. Logo que a AIDS começou, era uma sentença de morte, ou seja, pegava e pouco tempo depois morria. Mas com o coquetel hoje tem se conseguido prolongar bastante a vida desses indivíduos. E aí as pessoas acham que não está tendo AIDS aí na comunidade e deixam de usar camisinha, deixam de se prevenir. E na verdade essas pessoas estão aí tomando coquetel, às vezes nem tomam o coquetel de maneira correta e estão contaminando outras pessoas. Então é muito importante, são 48 mil pessoas novas por ano adquirindo AIDS. Cerca de 14 mil mortes por ano. Isso quer dizer que no Brasil nós temos uma quantidade de pessoas com AIDS entre 0,4% a 0,7%. Então, vamos por 0,5%. Significa de cada 1000 pessoas, 5 têm AIDS. Então, se a sua cidade tem 30 mil habitantes, você multiplica 30 vezes 5, dá 150 pessoas, em média. Tá? Então, vejam que não são poucas pessoas que são portadoras do HIV. É importante os cuidados com a questão sexual. E para os trabalhadores que lidam com pacientes, com sangue, etc., laboratórios, tem que estar atento que eles podem, nesse momento, estar mexendo com algum paciente portador do HIV sem saber. Algum material contaminado sem saber. Então é muito importante o trabalho de educação e prevenção. Então, como dissemos, a AIDS então é uma síndrome. Síndrome então é um conjunto de sinais e sintomas que indicam uma doença. Imunodeficiência, ou seja, é uma deficiência do sistema imunológico, uma falha do sistema imunológico, do sistema de defesa do corpo, adquirida porque não é do nascimento, foi adquirida posterior, para diferenciar daquela doença genética que a criança nasce com a deficiência imune. O vírus da AIDS, ele atua destruindo então o sistema de defesa do corpo, o sistema imunológico, atuando nas células brancas e com isso deixando o organismo sem resistência a infecções e também a tumores. Então está aqui o sangue então é composto principalmente de células vermelhas, as hemácias, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio, e pelas células brancas, que são células de defesa. Então está aqui uma célula branca para vocês verem. Então quando a gente olha o sangue no microscópio, o que a gente vai ver é mais ou menos isso. Então células vermelhas e células brancas. Tem vários tipos de células brancas, né? E essas células todas fazem então parte do sistema de defesa. O vírus do HIV infecta e destrói as células brancas de defesa, principalmente o linfócito tipo T, subtipo CD4, que é uma célula que seria uma coordenadora do sistema de defesa. Então aqui está uma célula branca e os vírus grudados nela. Tá? Isso aqui é uma foto por microscopia eletrônica e depois
feito o 3D dela. Aqui o vírus, né, bem pequeno, perto da célula. A célula é essa estrutura toda aqui, tá? Então aqui o linfócito CD4. Então o vírus penetra na célula, multiplica-se dentro da célula e destrói ela. Então aqui um vírus vindo em direção à célula branca. Vocês estão vendo aí um punhado de célula vermelha que transporta oxigênio e a célula branca de defesa. O vírus transmite o seu material genético para o material genético da célula branca e, através do material genético que foi modificado na célula branca, começa a se multiplicar lá dentro da célula. Então, dentro da célula começa a se criar inúmeros vírus até que essa célula seja destruída e então rompe a célula, libera milhares de vírus e esse vírus vai então procurar outra célula e assim vai destruindo o sistema de defesa do corpo. À medida que a doença vai progredindo, que o vírus vai se multiplicando no corpo, vão aparecendo os sintomas da destruição do sistema de defesa do corpo. Então, aqui é um gráfico bastante interessante que mostra o nível de células CD4, que gira em torno de 800 nas pessoas saudáveis. Então, quando a pessoa pega o vírus, está aqui, por exemplo, teve uma relação sexual onde pegou o vírus, cerca de 2 a 4 meses após a exposição, começa a ter os primeiros sintomas, que são semelhantes a uma febre com ínguas, tá? Então, as pessoas têm uma febre geralmente com ínguas, com umas manchinhas no corpo, mal-estar, às vezes diarreia, e num período variável que pode ser de 1 a 5 anos, começa então realmente a síndrome, porque vai destruindo aos poucos o sistema imune da pessoa, e aí começa a aparecer as doenças que se aproveitam dessa baixa resistência do corpo. Então herpes, candidíase, diarreia com perda de peso, pneumonia, citomegalovirose, tuberculose, sarcoma de Kaposi, que é um tumor que nós vamos ver agora mesmo, pneumociste carine, e assim vai. São agentes biológicos que normalmente não infectam pessoas sadias, porque o sistema de defesa não deixa, mas que num indivíduo com baixa resistência, esses agentes biológicos começam a infectar esses indivíduos e levando à morte, né? Então, quando a pessoa já está tendo uma infecção por pneumociste carine, por exemplo, que é uma espécie de um fungo, uma pneumonia grave, significa que o sistema imune já está muito ruim. Então vejam que aqui começa a acontecer quando o indivíduo está com 400 células. Então aí começa a ter tumor, linfoma, etc. Então é uma evolução progressiva à medida que vai destruindo o sistema de defesa. Hoje, com a terapia antirretroviral, com coquetel, o que se tem conseguido é diminuir a velocidade com que esse vírus consegue se multiplicar. Então, o medicamento ele não deixa o vírus se multiplicar. Então, com isso, ele não destrói o sistema de defesa, principalmente a célula CD4. E isso o indivíduo vai ter então muitos anos de vida sem adquirir uma infecção mais grave. O problema é que esses medicamentos são medicamentos fortes e com muitos efeitos colaterais e caros. Tudo bem que o serviço público tem procurado fornecer todos esses medicamentos, mas em alguns casos, às vezes o indivíduo não tolera aquele que foi fornecido pelo governo e aí começa a ter dificuldades. Então, apesar de hoje com o tratamento as pessoas evoluírem com muitos anos sem problemas, temos que pensar que são medicamentos muito fortes que a pessoa vai ter que tomar o resto da vida.
Então aqui, por exemplo, uma infecção por pseudomonas no indivíduo portador do HIV, né, uma pequena infecção às vezes no braço evolui para uma infecção grave desse tipo aí. Aqui uma pneumonia por pneumocistes, lembrando que, como eu disse para vocês em outras aulas, o pulmão no raio-x é preto, né, então quando está preto é que está normal. Essa mancha branca aqui no pulmão direito desse indivíduo é que é a pneumonia. Aqui o criptococcus cerebral, um fungo. O cérebro normal é esse aqui, ó, esse lado aqui está normal, esse cinza aqui, né? Vejo que aqui tem um buraco preto aqui, houve destruição de parte do cérebro do indivíduo por um fungo, que normalmente não pega um indivíduo que tem a imunidade boa. Aqui um linfoma, um tumor no cérebro do indivíduo, veja mais uma vez o lado normal é esse, e aqui o tumor no cérebro de um indivíduo portador do HIV. O linfoma é um dos tumores que mais acometem os indivíduos portadores de HIV, então é um tumor maligno. Aqui o sarcoma de Kaposi, são tumores benignos, o sarcoma é um tumor benigno. Porém, como ele vai pegando em várias partes, às vezes ele vai comportando de uma maneira muito agressiva. Para a gente entender por que o paciente da AIDS tem muito tumor, nós todos formamos células tumorais no corpo todos os dias. Você aí agora, no seu corpo, está sendo formado células de câncer. E o seu sistema de defesa entende que aquela célula está defeituosa e a destrói. Então, o indivíduo, para ter câncer, ele tem que ter um desequilíbrio entre a formação de células defeituosas, de células cancerígenas, e o sistema de defesa. Você pode ter câncer tanto porque o sistema de defesa está ruim, ou pode ter câncer porque você está fabricando muitas células defeituosas, por exemplo, pelo cigarro. A ação do cigarro, que é um dos principais agentes indutores de células cancerígenas, é exatamente isso. Enquanto uma pessoa normal fabricaria aí 2 células, 3 células com defeito, o indivíduo que fuma, ele produz uma quantidade de células com defeito muito maior pelos agentes cancerígenos do cigarro. Então, o fato da gente ter ou não ter câncer é um equilíbrio entre o número de células defeituosas e o sistema imune, o sistema de defesa do seu corpo. Então, quando baixa a resistência, no caso da AIDS, os tumores aparecem. Bom, a AIDS então é transmitida através de sangue, secreções e contato sexual. O coquetel, o TARV, terapia antirretroviral, tem ajudado muito os portadores do vírus, evitando que evoluam rapidamente para a morte. Há também hoje muitas medicações e tratamentos para as infecções que vão surgindo. É muito importante lembrar que não tem vacina, então a educação dos trabalhadores da área de saúde ou das áreas de risco, laboratórios, pesquisa, enfim, etc. É muito importante o trabalho de prevenção, educação dos trabalhadores que podem se contaminar com HIV. A educação sexual dos trabalhadores, de todos os trabalhadores, para informar que a AIDS está aí, que são 48 mil novos casos por ano no Brasil. É importante lembrar que a AIDS, o HIV não tem cara, qualquer um pode ser portador ou são. Então aqui uma foto de uma moça bonita, de um rapaz bonito. Isso não quer dizer que essas pessoas estejam totalmente saudáveis. Não sei quem são, inclusive, as fotos, mas o que eu quero dizer é que essas pessoas bonitas, saudáveis, podem ser portadoras ou não. Não dá para dizer que tem ou que não tem. Então a prevenção é essencial. Então você tem que conhecer bem o seu parceiro para você não usar a camisinha. A prevenção é essencial. Educação dos trabalhadores de saúde
né, os trabalhadores da área de saúde que podem se contaminar com HIV através do seu trabalho. Isso é essencial. Nós vamos falar nessa próxima aula. Agora vejam a quantidade de acidentes de trabalho que nós temos no Brasil, em torno de 700 mil acidentes de trabalho, né? 2014 foi 712 mil, 2015 612 mil. O Brasil hoje está em torno de 700 mil acidentes de trabalho por ano. Desses, 70 mil, ou seja, 10% ocorrem no serviço de saúde. E a maioria dos acidentes são esses acidentes com agulha, com pérfuro cortantes, com risco de se contaminar com hepatite, com AIDS e outras doenças. Então, na próxima aula nós vamos falar exatamente da conduta preventiva e de como proceder nos casos de acidentes com material biológico. Então, no Brasil hoje, a segunda causa mais importante de acidente típico, então nós estamos falando aqui de acidente típico, de acordo com a estatística de 2015 da Previdência Social, que foi o último. Os serviços de saúde respondem por 14% do total de acidentes típicos. A maioria, então, dos acidentes com material pérfuro cortante. Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que 600 a 800 mil acidentes com pérfuro cortantes por ano. Então, imagina, são 800 mil trabalhadores se machucando com material pérfuro cortante, agulhas, seringas, bisturis, e com risco de se contaminar. Então, é um aspecto muito importante da segurança e saúde do trabalhador da área de saúde. Então, na próxima aula estaremos abordando isso. Tá aí a próxima aula, então, frente a um acidente com material biológico, como a gente conduzi-lo e principalmente como prevenir a ocorrência desses acidentes. Muito obrigado, façam críticas, façam sugestões para que a gente possa aprimorar nossas aulas e o nosso canal.